Então, pessoal, agora a gente vai estudar o pêndulo duplo invertido, que é estudar ele próximo desse equilíbrio aqui em cima, beleza? Então o procedimento é o mesmo, a gente vai pegar e vai primeiro linearizar agora ao redor desse outro equilíbrio. Então a gente vai ter que refazer toda essa passagem de linearização que a gente já fez, tá? Só que a gente vai aproveitar o trabalho que a gente teve já e só lembrar que, né, quando a gente linearizou ao redor desse equilíbrio anterior, que é o equilíbrio aqui embaixo, a gente usou essas aproximações aqui, né? Tanto a posição quanto a velocidade eram próximos de zero, então a gente fez essas aproximações. O outro equilíbrio é assim, ó. Agora a posição é próxima de π e a velocidade é próxima de zero. Beleza? Então como é que fica isso assim? Como é que se aproxima as coisas? Então lembra, graficamente é assim, ó. A gente tem aqui o seno. Então aqui nesse primeiro caso, a gente está linearizando perto daqui. Então seno de θ se aproxima por θ. Agora a gente vai linearizar aqui. Tá? Então a aproximação vai mudar o sinal. Beleza? Só que aí lembra, a gente quer que o equilíbrio seja o zero, né? Então a gente vai pegar, em vez de olhar para o θ, a gente vai olhar para θ menos π. Então aqui é beta próximo de zero e beta' próximo de zero. Tá? Então onde tiver seno de θ, nessa situação, você vai aproximar por, em vez de ser por θ, vai ser por menos beta. Beleza? Onde tiver cosseno de θ, em vez de aproximar por 1, você vai aproximar por menos 1. E a mesma coisa com as velocidades. Né? Se tiver velocidades ao quadrado, aí você pode jogar fora. Beleza? Então o que acontece é que naquela equação, na hora de linearizar, o procedimento é o mesmo, só que mudam alguns sinais. Então vamos ver isso com cuidado, porque a gente sabe que o sinal é bem importante para a análise da estabilidade. Né? Vamos ver quais sinais que mudam. Vai ser basicamente onde tinha o seno, né? Que foi onde esses caras todos apareceram onde tinha o seno. Foram, aqueles caras apareceram onde? Por causa desse seno, por causa desse seno, né? O resto tudo morreu. Porque tinha esses outros caras que faziam morrer. A mesma coisa. Aqui também morreu por causa do seno. Aqui morreu por causa do seno. Tá? O cosseno, que a gente agora aproximaria por menos 1 ao invés de 1, só aparece aqui, mas ele aparece ao quadrado. Então o sinal do cosseno não vai influenciar. Beleza? Aqui tem um cosseno que vai influenciar esse sinal aqui. Beleza? Então vamos lá, vamos ver lá. Esse cosseno não vai influenciar, não vai mudar. Agora esses senos e esse seno muda. Mas aqui tem um cosseno. Então aqui esse seno não muda. Na linearização só muda esse. Beleza? O único sinal que vai mudar ao redor agora desse outro equilíbrio aqui vai virar mais. Beleza? Agora aqui. Aqui tem o seno quadrado que igual, né? Uma coisa pequena ao quadrado morre. Então vai ficar só L2M1 como antes. E aqui vai ficar, aqui muda o sinal. Aqui mudaria, mas tem um cosseno, né? Então fica mais. Beleza? Deixa eu chutar aqui.
Então aqui, como é que muda aqui? Aqui fica mais. Só isso, né? E aqui, o que que muda aqui? Aqui fica... Qual que muda? Esse aqui, né? Então, massa. Agora vamos fazer então a análise da estabilidade nesse equilíbrio aqui em cima, usando a linearização. E aí, ó, vamos ver o que dá para aproveitar disso aqui. Vamos ver, eu ia apagar, mas eu vou deixar. Só lembrando que a gente agora está olhando para esse sistema linear. Tá? Então, para começar, vamos trocar os alfas por betas, para deixar bem claro que a gente está falando do outro equilíbrio agora. Tá? O equilíbrio agora dos dois ângulos aqui em cima. Primeiro esses caras e depois os sinais. Vamos lá, beta 1, beta 2, beta 1, beta 1, beta 2, beta 2 e agora os sinais. Vamos ver. Aqui é mais. E aqui é mais. Beleza? Massa. Agora o próximo passo, achar a equação característica do sistema, né? Então aí é indireto o processo, você não lê, não é que nem EDO que você lê a equação característica direto na EDO. Tem que primeiro ir para a equação aumentada. Como é que são os sinais aqui? Vai mudar esse e vai mudar esse, né? Beleza? Agora vamos continuar. Como é que você acha a equação aumentada? Determinante. Tá? Mas, de novo, mudou o sinal aqui. Se mudou o sinal aqui, muda muita coisa? Muda bastante coisa. Olha o que vai mudar. Aqui, continua, né? Mesmo processo, só que aqui é menos 2. Essa primeira parte igual, só que olha a diferença. Aqui você vai somar 2, né? Porque aqui vai ser menos 2, né? Então aqui você vai somar 2. Olha as raízes como é que são. As raízes são todas negativas, como no caso anterior. O quadrado do r ao quadrado é tudo negativo? Não, né? O contrário acontece, né? Tudo positivo. Então, na hora de achar o R, o que vai aparecer? Vai aparecer raiz imaginária? Não. Tudo raiz real. Beleza? Não, de novo, não vai aparecer multiplicidade. Então, vai ser mais ou menos uma coisa e mais ou menos outra coisa. Vai aparecer 4 raízes reais distintas. Beleza? O importante aqui é que são distintas, né? Porque tem que tomar cuidado com multiplicidade. Se você não acredita que elas são distintas, então vai lá, escreve a expressão. Uma vai ser mais ou menos a raiz disso aqui, e outra vai ser mais ou menos
vez disso aqui. Não é tudo real, porque eu estou tirando raiz de coisas positivas. E aí, como é que eu faço a análise de estabilidade agora? Agora não vai ser mais assim, né? Como é que são as soluções? Nem preciso ver todas as soluções como antes, né? Se eu vou provar que é estável, eu tenho que ver todas as soluções. Mas aqui não vai ser estável, né? E para não ser estável, basta existir uma solução ilimitada. E da onde vão vir as soluções ilimitadas? De que raízes? Das raízes positivas, né? Se eu tenho raiz positiva, vai ter soluções que não são limitadas, né? Ó, essa aqui é uma solução que não é limitada, né? Se quiser escrever aqui, escreve, mas não precisa. O importante é notar que tem raiz característica positiva. Logo, isso aqui é um possível movimento do sistema, né? E esse movimento vai fazer sair dessa posição aqui. Beleza? Pode ser essa, você pode pegar... Eu vou escrever assim para ficar mais legal. Pode ser essa. Então, o importante é... O importante não é muito importante essa expressão aqui. O importante é que é um cara positivo, né? Beleza? Porque esse sinal aqui é positivo. Ou você pode usar aquela outra solução também. Não precisa, só usou uma já bastou. Acho que eu fiz vermelho. Beleza? Então, esse equilíbrio é instável. Vamos mostrar que instável basta achar uma solução aqui. Beleza? Então, mudou o equilíbrio, mudou o comportamento. E esse equilíbrio, de novo, bate com a nossa intuição, né? Ele é instável, como a gente imaginou que seria. Mas aí a gente não precisou resolver esse trambolho aqui. A gente linearizou e percebeu que acontece o que a gente imaginava. Ele não fica por ali, ele sai dali. Beleza? O massa desse processo de linearização é poder concluir isso sem resolver e sem fazer a análise numérica que está sendo feita aqui. Até porque a análise numérica pode ser enganosa, né? Como a gente sabe muito bem que aproximações por computador nem sempre dão a figura real do que está acontecendo. Então essas análises de estabilidades, inclusive, elas são importantes para justificar você usar o computador para resolver alguma coisa. Beleza? Então a gente de novo confirmou a nossa intuição, só que o que a gente vai fazer é que nesse caso aqui, é um caso que a gente está mais interessado porque a gente não está satisfeito com o fato simplesmente disso aqui ser instável. A gente quer descrever esse movimento não só porque a gente é curioso, quer entender como as coisas funcionam, mas porque a gente quer influenciar nele. A gente quer controlar esse movimento. A gente quer aqui tentar, tá, e aí, como é que eu equilibro esse pêndulo aí? Como é que eu faço para equilibrar o meu corpo ou qualquer outro braço com segmentos que equilibra pesos? Como é que eu faço? E aí, de novo, é muito parecido com o que a gente já fez. Você vai, para pensar nesse equilíbrio aqui, deixa eu tirar esse daqui de vista, só para a gente focar no que importa, que é esse. Tá? Vamos ilustrar isso de novo com esse exemplo. O que a gente fez no caso de equações diferenciais de um pêndulo simples só? A gente botou
Que tipo de forças? O que a gente chamou de forças de feedback, né? A gente botou não forças constantes, mas forças que dependem do próprio sistema. Então, a força que eu vou tentar fazer para equilibrar vai depender de eu saber onde ele está. Isso é uma força proporcional a esses ângulos, certo? E a gente pode tentar vários tipos de forças. Eu vou começar com uma força restauradora. Então, no beta 1, duas linhas, eu vou botar uma força restauradora proporcional ao beta 1 no sentido oposto. Tá? E a mesma coisa no beta 2. Então, será que se eu fizer isso eu consigo equilibrar com forças restauradoras? Para que valores de K dá para equilibrar e para que valores de K? Para que valores de K eu consigo... O que é equilibrar? Equilibrar é ou fazer ele ser... Ele é instável, né? Fazer ele passar a ser estável e melhor ainda, se eu conseguir passar ele ser assintoticamente estável, tá? Então, se eu pensar num braço robótico, por exemplo, para aplicar esse tipo de força de feedback, eu preciso saber onde ele está. Então, eu preciso ter sensores nessas juntas para me dar esse ângulo. No caso do nosso corpo, mesma coisa, só que os nossos sensores são sensores biológicos. Então, esse modelo matemático te diz que tipo de sensores biológicos a gente tem que ter para conseguir fazer esse equilíbrio. Beleza? E aqui a gente poderia botar uma constante para cada orçamento diferente aqui, para cada feedback diferente. Para simplificar, eu vou botar a mesma constante, tá? Então esse cara aqui não, não é uma força externa, mas a ideia é que não é uma força natural do sistema, é uma força que você impõe. Enquanto esses parâmetros aqui, 2 e tal, né, tem a ver com parâmetros físicos, e esses parâmetros físicos você não pode ir fazendo esse ajuste dinâmico, esse parâmetro de feedback, a ideia é que você pode fazer. Se for um braço robótico, no seu programa você tem lá o K e você vai ajustando o K para tentar equilibrar esse cara. Se for algum sistema biológico que faz isso, é algum parâmetro do sistema. Mas não é um parâmetro que depende de restrições físicas do sistema, do tamanho da pessoa, da massa da pessoa. Não depende disso, é alguma coisa que pode ser ajustada. Então, por isso que a gente chama de forças, esse tipo de força é força de feedback, força de retroalimentação. E aí vamos ver por que a gente consegue e como a gente consegue equilibrar com esse tipo de força. De novo, o que vai mudar aqui? Vai mudar, ó, esse menos K vai entrar onde está o beta 1, né? Então lembra de eu passei para o lado de cá? Então vai entrar aqui, ó. Aí dá para aproveitar muito do que a gente já fez. Então menos K, quando ele vai para o outro lado, ele vira mais K. Beleza? Aqui também, mesma coisa. Menos K beta 2, vai para o outro lado, vira mais K. Beleza? Aqui também. Beleza? O que modifica aqui? Mesma coisa. Beleza?
Aqui também vai dar para aproveitar. Mas vamos refazer isso, porque agora vai depender do K. Mas o processo é parecido. Vamos achar o R, então a gente tem raízes características. Então vai ficar assim. Igual a 2. Aí tira a raiz, vai ficar igual, mais ou menos raiz de 2. Agora passa tudo para lá, vai ficar R ao quadrado igual a 2, mais ou menos raiz de 2, menos K, certo? Então, para analisar as possibilidades das raízes, é claro, vai depender do K. Então a gente separa. Tem duas raízes ainda para tirar. Aqui é R ao quadrado, né? Então a gente vai ter que tirar a raiz disso aqui. E disso aqui. Certo? E aí toma cuidado que não dá para tirar raiz direto não, porque tirar raiz direto, o que são essas raízes vai depender de como é o K, né? Então a análise toda de estabilidade vai ser analisar o sinal disso aqui antes de tirar a raiz. Beleza? Você não pode descuidar. Tem muita gente que é apressada e já diz, tira a raiz e já diz que é tudo exponencial disso aqui. Não. A solução vai depender de como são essas raízes, né? Se elas são reais, se são imaginárias, se tem multiplicidade ou não. Então, a análise de estabilidade a gente vai fazer a partir daqui, beleza? Então, mas percebe que essas forças de feedback, né, elas influenciam nas raízes. Então, a análise vai depender de quem é o K. Então, a gente vai fazer isso em seguida.